A história que você vai ouvir hoje começa em uma casa aparentemente comum, daquelas que passam despercebidas na pressa do dia a dia, mas que escondem segredos capazes de estremecer qualquer estrutura familiar. Dentro dessas paredes, sorrisos foram cultivados, sonhos nasceram, mas também feridas silenciosas se aprofundaram até se tornarem impossíveis de ignorar. Esta é a jornada de uma família que, mesmo unida por laços de sangue, viu seus alicerces ruírem diante de revelações inesperadas, escolhas mal explicadas e cicatrizes antigas que voltaram à tona no momento mais frágil. Uma trajetória marcada por dor, culpa, redenção e a difícil arte de tentar novamente, mesmo quando tudo parece perdido. Prepare-se para mergulhar em um drama intenso, onde cada silêncio carrega um significado, cada lágrima revela uma história e cada tentativa de recomeço exige coragem. Uma narrativa que mostra que a vida, por mais difícil que seja, sempre encontra um jeito de pedir para ser reconstruída. A casa parecia pequena demais para suportar o peso dos segredos que se acumulavam entre suas paredes, um espaço onde o passado insistia em gritar mais alto do que qualquer tentativa de seguir em frente. Maria caminhava pela sala como quem revisita fantasmas, observando fotografias antigas que guardavam sorrisos que já não existiam da mesma forma. O relógio na parede, sempre pontual, parecia zombar do tempo perdido, enquanto Paulo, seu marido, escondia-se atrás de tarefas contínuas para não encarar o que realmente precisava ser dito. O filho mais velho, João, notava cada movimento, cada olhar desviado e sentia que algo se aproximava como uma tempestade prestes a desabar sobre todos. A rotina seguia, mas havia uma música silenciosa de tensão tocando em segundo plano, aguardando apenas o momento certo para revelar a nota final que mudaria tudo. Foi numa tarde abafada de quinta-feira que o segredo veio à tona, não como um grito, mas como um sussurro encontrado no lugar errado. João procurava um caderno da irmã quando encontrou uma caixa de cartas escondida atrás da estante, envelopes dobrados com pressa e datas que denunciavam uma segunda vida que Paulo mantinha distante dos olhos da família. As palavras escritas em tinta escura revelavam promessas, encontros e sentimentos que Maria desconhecia por completo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de João, que se viu diante de uma escolha dolorosa: proteger a mãe ou revelar uma verdade que quebraria o que ainda restava de estabilidade dentro daquela casa. Ao colocar a caixa sobre a mesa da cozinha, o silêncio que se instalou foi mais alto do que qualquer grito, inaugurando um momento que marcaria para sempre o destino daquela família. A descoberta espalhou-se pela casa como vento frio. Maria leu cada carta com mãos trêmulas, sentindo uma mistura de incredulidade e dor que parecia atravessar o peito como lâmina afiada. Paulo tentou explicar, mas suas palavras pareciam pequenas diante do impacto do que foi ocultado por tanto tempo. A filha caçula, Ana, observava a cena com olhos marejados, sem entender por que os adultos que admirava estavam desmoronando. Lucas, o filho do meio, refugiou-se no quarto com seu violão, transformando o caos em acordes tensos que ecoavam pela casa. A dor se instalou como hóspede indesejado, ocupando cada canto do lar, lembrando todos de que nada seria como antes. Conversas tornaram-se farpas, gestos viraram defesas automáticas e a sala, antes lugar de reuniões tranquilos, virou palco de acusações, lágrimas e tentativas falhas de reconstrução. A vizinhança, sempre atenta, começou a comentar discretamente
mas o julgamento silencioso atravessava paredes. Maria, em busca de respostas, procurou Dona Lourdes, a amiga mais velha e sábia da rua, que revelou detalhes do passado de Paulo que ela desconhecia completamente, histórias de inseguranças, medos e promessas feitas em momentos de fraqueza começaram a ganhar forma, mostrando que a traição não nasceu do nada, mas de uma raiz antiga que Paulo nunca teve coragem de arrancar. Ao mesmo tempo em que compreendia a origem do erro, Maria sentia a ferida crescendo dentro de si. Era difícil conciliar compaixão com revolta, difícil enxergar futuro quando o presente parecia ruir. Ainda assim, algo dentro dela dizia que era preciso enfrentar a verdade, mesmo que o caminho fosse doloroso, porque fugir agora significaria entregar o destino da família ao caos definitivo. Paulo, acuado, percebeu que aquela era a encruzilhada da sua vida. Passou noite sozinho na garagem, questionando escolhas, encarando falhas e temendo perder tudo o que amava. Ele percebeu que a vida dupla não tinha sido fruto de maldade, mas de covardia, a incapacidade de reconhecer suas vulnerabilidades diante da família. A vergonha o consumiu e, pela primeira vez em anos, buscou ajuda profissional. A terapia abriu portas que ele mantinha trancadas, revelando traumas da infância, a pressão de ser provedor e o medo constante de não ser suficiente. Encarar tudo isso exigiu força, mas o que realmente o movia era a esperança de reconstruir os laços com Maria e os filhos. Ele sabia que não teria perdão imediato, talvez nunca tivesse completamente, mas estava disposto a caminhar um dia de cada vez para reconquistar aqueles que feriu. Enquanto isso, cada filho reagia à sua maneira. João, dividido entre proteger a mãe e dar espaço ao pai, mergulhou no trabalho para fugir das emoções que não sabia como lidar. Lucas encontrou na música uma forma de expressar o que não conseguia dizer em palavras. Compôs melodias carregadas de dor, mas também de esperança. Ana, ainda muito jovem, escrevia cartas para si mesma, tentando entender o que significava amar uma família quebrada. A união entre irmãos ganhou novos contornos. Houve brigas, desentendimentos, mas também momentos de acolhimento sincero. Pela primeira vez, eles conversaram longamente sobre sentimentos, medos e sonhos. A situação dolorosa, aos poucos, criou um elo silencioso que os aproximou mais do que anos de convivência tranquila haviam feito. A crise financeira também bateu à porta. Com dívidas acumuladas, contas atrasadas e o orçamento apertado, a família precisou tomar decisões difíceis. Vender móveis, cortar gastos e reorganizar prioridades tornou-se inevitável. Maria assumiu o controle das finanças com disciplina impressionante, transformando sua dor em força para manter a casa de pé. Paulo aumentou suas horas de trabalho, embora cada turno parecesse carregar o peso da culpa. Aos poucos, o caos financeiro foi diminuindo, revelando um novo alicerce baseado em responsabilidade compartilhada. No entanto, nada disso acontecia sem noites de choro abafado, discussões tensas e a constante sensação de estar caminhando sobre cacos. A reconstrução não era linear, mas cada passo, por menor que fosse, significava que a família ainda tentava. Num determinado domingo, algo diferente ocorreu. Após semanas de silêncio pesado, Maria e Paulo sentaram-se na varanda para uma conversa que mudaria o rumo de tudo. O chá esfriando nas xícaras, o sol se escondendo atrás das casas vizinhas e o vento leve pareciam pedir um desfecho, ou pelo menos um recomeço. E foi ali que ambos abriram o coração. Maria falou sobre sua dor, sobre o perigo de viver num casamento cheio de sombras.
Paulo falou sobre seus erros e sobre a coragem que precisaria para reconstruir confiança. Decidiram juntos tentar mais uma vez, sem promessas impossíveis, mas com compromissos concretos: terapia de casal, transparência total e participação ativa na vida dos filhos. Era um acordo frágil, mas real. Com o passar das semanas, a convivência foi tomando novos contornos, ainda frágeis, mas diferentes. Maria percebeu que, embora a dor ainda estivesse presente, havia algo em Paulo que parecia genuinamente transformado. Ele passou a participar mais das rotinas dos filhos, ajudava Ana com trabalhos escolares, perguntava sobre as músicas de Lucas e acompanhava João em pequenas tarefas, mesmo que o trabalho o deixasse exausto. Não era uma mudança brusca, e sim algo quase imperceptível, como uma planta que brota sem alarde, mas que cresce firme. Maria observava tudo com cuidado, equilibrando desconfiança e esperança, tentando entender até onde aquele esforço poderia levá-los. À noite, quando se deitava, ela refletia sobre como o amor pode sobreviver mesmo ferido e sobre como, às vezes, reconstruir exige mais força do que começar. A casa, antes silenciosa e amarga, começava a emitir pequenos sinais de vida novamente, como se estivesse respirando após longos meses submersa. A terapia de casal, inicialmente recebida com resistência, tornou-se um ponto de encontro onde verdades puderam ser ditas sem que fossem transformadas em armas. O terapeuta conduzia sessões com delicadeza firme, levando-os a falar sobre frustrações nunca compartilhadas, mágoas antigas que foram acumuladas por anos e expectativas que ambos tinham, mas que jamais verbalizaram. Maria descobriu que muito da insegurança de Paulo vinha de uma infância marcada por ausência e cobranças. Paulo, por sua vez, entendeu que Maria carregava sozinha um peso emocional que ele nunca percebeu. À medida que as camadas eram retiradas, havia dor, sim, mas também compreensão. Os filhos começaram a notar as diferenças. Menos gritos, mais conversas, menos silêncio tenso, mais troca. O processo era longo e cansativo, mas havia uma sensação de que algo, pela primeira vez em muito tempo, estava sendo colocado no lugar certo. Lucas teve um papel maior do que imaginava nessa nova fase. Suas músicas nascidas da dor começaram a virar pontes entre os membros da família. Certa noite, ele apresentou uma composição chamada Entre os Cacos, que falava sobre casas quebradas, encontrando maneiras de se manter de pé. A letra ecoou forte em cada um, especialmente em Paulo, que ficou imóvel enquanto escutava com lágrimas discretas escondidas nas sombras do rosto. Ana abraçou o irmão com orgulho e João, sempre mais sério, admitiu que a música tocava exatamente no que todos estavam vivendo. Aquela apresentação improvisada virou um marco silencioso, um lembrete de que ainda havia beleza no meio do caos. A partir dali, pequenas tradições começaram a surgir, jantares em família aos sábados, caminhadas curtas após o almoço de domingo e conversas espontâneas antes de dormir. Aqueles momentos não resolviam tudo, mas preenchiam lacunas. A vida financeira, que antes parecia um abismo, começou a se estabilizar com o esforço conjunto. Maria, agora mais experiente e confiante, assumiu a organização do orçamento familiar, com precisão quase profissional, anotando cada gasto e planejando o mês como quem monta um quebra-cabeça delicado. Paulo contribuiu com horas extras e aceitou trabalhos temporários para quitar dívidas. João ajudou com parte do salário, mostrando maturidade além da idade. A sensação de estar vencendo um inimigo invisível trouxe um alívio coletivo, como se todos estivessem empurrando
a mesma porta pesada, até que ela finalmente se abrisse. A casa ganhou pequenas melhorias. Uma pintura nova, lâmpadas trocadas, móveis arrumados, e isso refletiu diretamente no humor de todos. A reconstrução externa parecia acompanhar a interna e, pouco a pouco, aquele lar voltava a ter aparência de casa viva, não de ruína. Mas reconstruções reais sempre enfrentam testes, e o maior deles veio numa noite chuvosa. Paulo atrasou-se no trabalho devido a uma emergência inesperada, mas o trauma da família falou mais alto. Maria, ao ver o relógio avançar, sentiu o peito apertar e memórias dolorosas ressurgirem. Quando Paulo chegou, encharcado da chuva e exausto, encontrou Maria chorando e os filhos tensos. A discussão que se seguiu foi intensa, cheia de medo e não de agressão, mas que trouxe à tona o quanto ainda faltava para a confiança se firmar. No entanto, dessa vez, houve algo diferente. Em vez de gritos intermináveis, houve pausa, respiração, escuta. Paulo explicou com calma, Maria verbalizou seus receios e os filhos testemunharam um conflito sendo resolvido com maturidade. Algo impensável meses antes. Não foi uma recaída, foi um teste e, surpreendentemente, eles passaram. As semanas seguintes trouxeram uma calmaria estranha, uma sensação de que a família estava, pela primeira vez, alinhada. Paulo e Maria começaram a resgatar pequenos pedaços do amor antigo, cozinhar juntos, rir de lembranças bobas, planejar o futuro com cautela, mas sem medo. Os filhos perceberam que, mesmo com marcas profundas, ainda havia algo valioso sendo reconstruído. Ana, motivada pela transformação em casa, inscreveu-se em uma peça teatral da escola e brilhou no palco. João recebeu uma promoção inesperada no trabalho e finalmente permitiu-se comemorar. Lucas foi convidado para tocar em um festival local, levando com ele a música que havia nascido da dor da família, mas que se transformou em força. Ao assistir à apresentação do filho, Maria segurou a mão de Paulo e sentiu que aquele momento representava muito mais do que uma conquista artística. Era o reflexo de uma jornada que nenhum deles imaginou enfrentar, mas que juntos aprenderam a atravessar. Com o passar dos meses, a rotina começou a assumir uma naturalidade que antes parecia impossível. A casa, antes marcada por silêncios desconfortáveis, passou a ecoar os sons de vida comum, o barulho dos talheres no jantar, as risadas moderadas, o toque do celular chamando alguém para a mesa. Ainda assim, cada membro carregava suas próprias reflexões internas sobre o passado e o futuro. Maria, por exemplo, dedicava longos minutos à noite olhando pela janela, observando as luzes da rua e questionando como uma história tão intensa havia se desenrolado dentro daquela casa aparentemente tranquila. Ela não esquecia o que aconteceu, mas começava a compreender que o perdão não significava apagar a dor, e sim aprender a colocá-la no lugar certo da memória. Paulo, por sua vez, buscava diariamente provar que era um homem diferente daquele escondido nas cartas, e cada pequeno gesto seu parecia trazer uma nova peça ao quebra-cabeça da confiança que tentava reconstruir. Mesmo com a aparente calma, alguns fantasmas do passado insistiam em visitar a família. Numa tarde nublada, Ana encontrou uma antiga fotografia dos pais durante a lua de mel, sorrindo como se o mundo fosse infinito. Ao levar a foto para Maria, a mãe sentiu um misto de saudade e estranhamento. Era como olhar para duas pessoas que já não existiam. Ela percebeu que o casamento estava vivendo uma espécie de segunda temporada diferente, mais madura e consciente. À noite, mostrou a foto para Paulo, que ficou em silêncio por alguns segundos antes de confessar
que também sentia falta daquela versão deles. Esse momento, embora simples, gerou um entendimento profundo. Ambos sabiam que nunca recuperariam exatamente o que foram, mas poderiam construir uma relação nova, um espaço onde os erros do passado serviriam de alerta e não mais de ameaça. Essa foto ficou na mesa por semanas, como lembrete de que o amor pode mudar, mas não precisa morrer. Os filhos também passavam por transformações importantes. João, cansado de carregar responsabilidades maiores do que sua idade exigia, finalmente permitiu-se respirar. Ele começou a sair com amigos, participar de pequenas viagens e até conversar sobre seus próprios sonhos, sem sentir culpa por não estar constantemente no papel de protetor da família. Lucas, por outro lado, vivia uma ascensão inesperada. Suas composições começaram a chamar a atenção de professores e músicos locais, que viam nele não apenas talento, mas profundidade emocional rara para alguém da sua idade. Ana crescia com mais confiança, participando de atividades escolares e desenvolvendo habilidades artísticas que antes escondia por medo de críticas. A mudança mais bonita, porém, estava na forma como eles se apoiavam. Se antes cada um vivia suas dores isoladamente, agora havia um senso coletivo de pertencimento, como se finalmente entendessem que família não é sobre perfeição, mas sobre permanecer. Ainda assim, a confiança não brotava sem desafios. Certo dia, Maria recebeu uma mensagem anônima com insinuações sobre o passado de Paulo. Mesmo sem provas, o impacto foi imediato. Seu coração acelerou e memórias dolorosas voltaram com força. Em vez de confrontar Paulo impulsivamente, como teria feito antes, ela respirou fundo e procurou ajuda na terapia. A sessão foi intensa, mas esclarecedora. O terapeuta a guiou para entender que aquilo era um gatilho e que os comportamentos atuais de Paulo deveriam falar mais alto do que sombras antigas. Ao chegar em casa, decidiu conversar de forma calma e direta. Paulo, deixando a ferramenta que segurava, ouviu com atenção e mostrou a transparência que vinha praticando. Abriu o celular, explicou onde esteve, quem encontrou e o que estava fazendo. A conversa, que poderia ter sido destrutiva, transformou-se em um marco da evolução entre eles. Maria percebeu que a segurança estava nas ações presentes, não nos medos plantados pelo passado. Com essa base mais sólida, a família começou a celebrar pequenas conquistas em conjunto. Um churrasco simples no quintal virou motivo de alegria. Músicas tocadas no violão se tornaram trilha sonora de noites tranquilas. Até os filmes de domingo ganharam um valor especial. Em uma dessas noites, durante uma tempestade lá fora, a energia acabou e todos se reuniram nas salas com velas acesas. Entre conversas, histórias da infância e risadas espontâneas, algo mágico aconteceu. Perceberam que estavam finalmente desfrutando da companhia uns dos outros, sem medo de explosões emocionais ou tensões escondidas. Maria, observando a cena, sentiu uma onda de gratidão inesperada. Não pelo que viveram de ruim, mas por terem encontrado, no meio da dor, a coragem de reparar o estrago. Era como se a casa respirasse de novo, vibrando com novos significados. Paulo, sentado ao lado dela, tocou sua mão com delicadeza, e aquele gesto simples confirmou que o recomeço não era ilusão. Era real, construído dia após dia. Com a passagem das estações, a família começou a descobrir que cicatrizes não desaparecem, mas se transformam em mapas que orientam para caminhos mais seguros. Certo dia, num fim de tarde dourado, Maria encontrou Paulo
plantando pequenas mudas no quintal, um hábito que nunca teve antes. Ele explicou, quase envergonhado, que queria ver algo crescer pelas próprias mãos, algo que não fosse destruído pelos erros que cometeu. A sinceridade, simples e desajeitada, tocou Maria de um jeito inesperado. Ela se aproximou, ajudou a acomodar a terra ao redor das plantinhas e percebeu que aquele gesto representava mais do que jardinagem. Era um símbolo do esforço contínuo de Paulo em reconstruir o que quase destruiu. O entardecer envolveu os dois num silêncio confortável. E pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu que estava ao lado de um homem disposto a mudar, não por obrigação, mas por escolha real. O quintal virou um espaço de cura, onde mágoas davam lugar a raízes novas. Durante esse período, Lucas recebeu um convite especial para tocar em um evento escolar aberto à comunidade. A notícia trouxe orgulho e ansiedade ao mesmo tempo, pois suas músicas carregavam verdades profundas sobre o que viveram. No dia da apresentação, o auditório ficou lotado e a família, sentada na primeira fileira, esperava em silêncio enquanto o jovem afinava o violão. Quando começou a cantar, sua voz firme revelou trechos de sentimentos que todos conheciam bem: medo, frustração, amor, esperança. A plateia ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Maria apertou a mão de Paulo ao ouvir versos que descreviam a dor de crescer em um lar quebrado e o alívio de vê-lo sendo reconstruído. As últimas notas ecoaram como uma espécie de redenção, e o aplauso que veio em seguida não foi apenas para o talento de Lucas, mas para a coragem de transformar sofrimento em arte. Aquela noite marcou um divisor de águas. A família não apenas sobrevivia, mas aprendia a florescer. Ana, por sua vez, começou a viver uma transformação silenciosa, mas poderosa. A partir das experiências da família, encontrou coragem para escrever sua própria peça teatral, um trabalho escolar que surpreendeu professores e colegas. A trama abordava uma casa dividida por segredos, mas que aos poucos encontrava o caminho da reconciliação. Embora não citasse nomes, todos em casa reconheceram os sentimentos ali descritos. Ao assistir a um ensaio, Maria ficou emocionada ao ver a filha expressar, por meio da arte, aquilo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Era como se Ana tivesse encontrado sua própria forma de cura, usando o palco para iluminar partes obscuras da história familiar. No dia da apresentação final, a plateia chorou e aplaudiu de pé, sem imaginar que aquela menina tímida havia colocado sua alma no script. Ao chegar em casa, Ana recebeu um abraço coletivo, daqueles que dizem sem palavras: "Estamos orgulhosos de você." Mas como a vida raramente segue um roteiro perfeito, uma nova dificuldade apareceu. Paulo recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, que significava ganhar mais, quitar dívidas mais rápido e garantir estabilidade para o futuro. No entanto, aceitar significava passar longos períodos longe da família, algo que todos temiam profundamente. A notícia gerou discussões intensas, cada membro expressando seus receios. João temia um retrocesso no relacionamento dos pais. Lucas temia perder o pai no momento em que finalmente o estava conhecendo. Ana temia reviver o vazio da ausência emocional que já havia sofrido antes. Maria ficou dividida entre o medo e a necessidade. No fim, decidiram que, antes de tomar qualquer decisão, fariam uma reunião familiar, não uma discussão, mas um diálogo honesto, como vinham aprendendo a fazer. Ali, olharam uns para os outros e entenderam que a prioridade não era dinheiro,
mas a estabilidade emocional que haviam lutado tanto para conquistar. A escolha final foi surpreendente. Paulo recusou a proposta, preferindo continuar perto de casa, mesmo que isso significasse apertar o orçamento por mais um tempo. Disse que, pela primeira vez na vida, tinha clareza sobre o que realmente importava. O impacto dessa decisão foi profundo. A família sentiu que ele não estava apenas tentando remediar o passado, mas construir um futuro que fizesse sentido para todos. Para comemorar a decisão, ainda que simples, resolveram realizar um jantar caseiro, com pratos preparados em conjunto. Durante a refeição, riram, planejavam pequenas reformas na casa e até sonharam com viagens baratas para o próximo verão. O clima leve e cheio de afeto mostrava que, apesar das cicatrizes, o amor estava vivo e pulsante. A sensação de alívio que pairou naquela noite foi quase física, como se todos pudessem respirar novamente após anos de tensão acumulada. Nos meses que se seguiram à decisão de Paulo de permanecer com a família, o lar começou a adquirir uma atmosfera quase ritualística, como se cada gesto tivesse sido cuidadosamente posicionado para consolidar a harmonia que tanto buscavam. Maria observava o marido com uma calma nova, percebendo que suas ações não eram frutos de impulso, e sim escolhas conscientes. Ele acordava cedo, preparava café, deixava bilhetes simples para os filhos e, quando chegava tarde, sempre trazia alguma pergunta ou comentário que demonstrava real interesse pela vida de cada um. As crianças, por sua vez, desenvolveram novas formas de conexão. João passou a ensinar Ana a andar de bicicleta, enquanto Lucas mostrava acordes básicos para que ela aprendesse a acompanhá-lo no violão. A casa respirava outro ar, como se revertesse anos de desgaste emocional. E mesmo assim, ninguém esquecia que o passado poderia ecoar a qualquer momento, exigindo maturidade para não desmoronar novamente. Certo dia, Maria recebeu um telefonema inesperado de um parente distante avisando que a mãe dela estava adoecendo. A notícia caiu como um pêndulo sobre sua serenidade recém-conquistada. Ela sempre teve uma relação complicada com a mãe, que raramente demonstrava carinho e costumava fazer críticas duras sobre suas decisões. Paulo percebeu a inquietação da esposa e a encorajou a visitá-la, oferecendo-se para acompanhá-la. Maria hesitou, temendo abrir velhas feridas, mas acabou aceitando. A viagem foi silenciosa, marcada por olhares de apoio e mãos entrelaçadas. Ao chegarem, encontraram a mãe de Maria debilitada, mas lúcida. O reencontro foi frio, porém, um detalhe passou despercebido por Maria. Paulo tratou a sogra com respeito incondicional, ajudando com medicações e conversando com paciência. A atitude gerou impacto não apenas na sogra, mas em Maria, que viu no marido um reflexo transformado do homem com quem decidira compartilhar a vida. A visita, embora curta, abriu uma nova camada de compreensão sobre perdão e limites. De volta para casa, algo inesperado começou a acontecer. A família passou a receber mensagens de pessoas da comunidade que haviam ouvido as músicas de Lucas e se identificado com a história por trás delas. Alguns contavam sobre divórcios difíceis, outros sobre infidelidade, outros sobre a luta para reconstruir vínculos quebrados. Lucas, inicialmente envergonhado, percebeu que sua dor havia se transformado em ponte para outras pessoas. E essa percepção elevou ainda mais sua confiança. Ele foi convidado para tocar em um evento beneficente, e toda a família o acompanhou. O auditório estava lotado, e o silêncio
antes dos primeiros acordes, parecia carregado de expectativa. Quando a música começou, as palavras ecoaram de maneira diferente. Não eram mais apenas sobre sua história, mas sobre muitas outras. O público chorou, aplaudiu, e Paulo, emocionado, segurou as lágrimas. Era como se a arte de um filho estivesse devolvendo à família a chance de reescrever o próprio destino. No entanto, enquanto todos celebravam essa nova fase, o destino preparava o momento mais desafiador desde o início da reconstrução. João começou a sentir dores constantes no peito e cansaço extremo, mas insistiu em manter silêncio para não preocupar ninguém. Ele acreditava que sua função era segurar tudo, ser o pilar e não causar mais tensão. Durante semanas, ignorou sinais e empurrou o próprio corpo além dos limites, até que, numa manhã fria, enquanto ajudava Lucas a carregar equipamentos para um ensaio, desmaiou repentinamente no quintal. O som do corpo caindo ecoou pela casa, seguido pelos gritos desesperados de Lucas chamando por ajuda. Maria correu imediatamente, sentindo o coração acelerar como não acontecia desde a descoberta das cartas. Paulo, trêmulo, ergueu o filho nos braços e o levou ao carro. A família inteira embarcou rumo ao hospital, unida por uma mistura de medo e desespero que fez o ar parecer pesado demais para respirar. No hospital, o diagnóstico veio rápido. Estafa extrema, causada por meses de tensão emocional acumulada. João havia ultrapassado limites físicos e psicológicos sem admitir fragilidade. O médico foi claro ao dizer que, embora não fosse algo irreversível, ele precisaria de acompanhamento e, principalmente, descanso. A notícia atingiu a família como um raio. Cada um se viu refletido na fragilidade do jovem. Maria chorou silenciosamente ao lado da cama, segurando a mão do filho como se tentasse transferir a própria força para ele. Paulo sentiu culpa profunda, acreditando que sua falha antiga havia criado o ambiente que levou o filho a se sobrecarregar. Ana, ao ver o irmão desacordado, entendeu que ninguém é forte o tempo inteiro. Lucas, dominado pela emoção, prometeu que nunca mais deixaria o irmão carregar tudo sozinho. Aquele momento, doloroso e intenso, se tornou o pivô silencioso de uma nova transformação dentro da casa. Depois do susto, todos passaram a olhar para João de outra forma. Ele, por sua vez, permitiu-se ser cuidado, algo que nunca havia feito. Maria preparava chás e refeições leves. Ana o acompanhava em caminhadas curtas pelo bairro. E Lucas compunha pequenas melodias instrumentais para ajudá-lo a relaxar. Paulo, especialmente, assumiu a postura mais presente de todas. Acordava cedo para checar o bem-estar do filho, organizava os horários das consultas e, à noite, sentava-se ao lado dele para conversar sobre planos, medos e expectativas. Essas conversas aproximaram pai e filho como nunca antes, e com o tempo, João passou a admitir sentimentos que carregava desde o início da crise familiar. Perdoou o pai não com palavras, mas com abraços demorados e olhares sinceros durante jantares simples. Para todos, aquele período trouxe a certeza de que cuidar uns dos outros era essencial, mesmo quando isso significava admitir que ninguém é forte o suficiente sozinho. O ponto de virada final veio num evento comunitário que homenageava famílias que haviam superado grandes desafios. Para surpresa de todos, a família de Maria e Paulo foi indicada por vizinhos. Eles hesitaram em aceitar o convite, temendo exposição, mas acabaram concordando para mostrar aos filhos que as lutas que enfrentaram poderiam inspirar outras pessoas. No dia da cerimônia,
O salão estava lotado, iluminado por luzes quentes e decorado com fotografias de momentos importantes de diversos moradores da região. Quando o nome deles foi chamado, a família subiu ao palco em silêncio absoluto da plateia. Maria segurava o microfone com mãos trêmulas, mas reuniu coragem para falar. Contou sobre erros, quedas, mágoas e reconstruções, sobre filhos feridos e perdoados, sobre a coragem de recomeçar quando tudo parecia ruir. Ao final, a plateia se levantou em aplausos emocionados. Paulo chorou abertamente. As crianças abraçaram os pais no centro do palco, formando um quadro de unidade que a comunidade jamais esqueceria. No caminho de volta para casa depois da cerimônia, a família caminhava unida pela rua iluminada pelos postes antigos do bairro. O vento leve tocava os rostos, como se o próprio destino estivesse soprando um novo capítulo. Ao chegarem ao portão, Paulo parou, observou a casa por um instante e disse com voz firme e emocionada que nunca imaginou ver aquele lar renascer. Maria segurou a mão dele e respondeu que, naquela noite, entendia algo que nunca compreendeu antes. A família não foi reerguida por ausência de erros, mas pela coragem de enfrentá-los. As crianças se aproximaram e, pela primeira vez em muito tempo, ficaram todos abraçados à porta de casa, sob o brilho amarelado da luz do quintal. Era um abraço silencioso, intenso, um pacto invisível de que dali em diante seriam honestos, fortes e unidos. A câmera imaginária dessa história se afasta lentamente, revelando a casa simples, iluminada por dentro, firme apesar das rachaduras antigas. E a última frase que ecoa é a que resume tudo. Família não é o que permanece perfeito, é o que permanece.